Isso mesmo, Mero, começando agora mais um Saúde Cidade, toda quinta-feira, 8h30 da manhã, uma baita parceria com o Hospital Evandro Ribeiro. Você pode acompanhar o programa a partir de agora também pelas redes sociais, no @Rádio Cidade JF e também no @Hospital Evandro Ribeiro. Hoje a gente vai conversar com o doutor Flávio Pena, que é oftalmologista, e o tema de hoje é catarata. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Aninha, muito obrigado. Bom dia a todo mundo que está escutando. E é isso aí, vamos ter uma manhã agradável. Exatamente, doutor. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, já que você já sabe o tema, catarata, tem dúvida, manda pra gente. Pode ser nas lives que estão rolando aí a partir de agora e também no nosso WhatsApp liberado, 32999181483. Doutor, pra gente começar, simples, fácil, o que é a catarata e como que ela afeta a visão de uma pessoa? A catarata é a perda da transparência de uma lente que a gente tem natural nos olhos, que é o cristalino. E ela afeta diminuindo a visão. Hoje em dia é a principal causa de cegueira no mundo. Então eu gosto assim de falar com o meu paciente uma metáfora, que é basicamente você nasce com uma janela transparente dentro do olho e com o tempo essa janela vai ficando suja. E aí você já não consegue mais enxergar através dessa janela. Perfeito. A gente, de certa forma, doutor, associa a catarata com a idade, em pessoas mais idosas, mas isso realmente é uma regra ou pessoas mais jovens também podem ter risco de ter catarata? Sim, a associação é correta, porque o principal fator de risco hoje em dia para catarata é o envelhecimento. Aham. Só que a gente tem outros fatores de risco que podem acometer pessoas mais jovens, tá? Então, o uso excessivo de luz solar sem proteção, tá? O tabagismo, o uso excessivo de álcool, alguns remédios, então o uso de corticoide em grandes quantidades, doenças inflamatórias dos olhos, traumas oculares, então essas coisas podem afetar pessoas mais jovens sim, mas o grande fator de risco é o envelhecimento. A idade, né? Isso aí. Tem alguma coisa a ver também com genética, famílias que têm mais chance de ter catarata? Sim, esse é o segundo maior fator de risco. Aham. Então, famílias que têm catarata, desenvolvem catarata mais cedo, têm maior chance dos outros familiares também terem a catarata mais cedo. Perfeito. Como que a gente consegue, doutor, identificar um sintoma de catarata? Você falou que pode ser um embaçamento, assim, mas no dia a dia a pessoa tem essa noção de que a visão não está 100%? Sim, demora às vezes um pouquinho, tá? Mas o principal sintoma é a perda da visão. Então, às vezes a pessoa vê aquela névoa, vê que está tudo muito nublado, mesmo com óculos. O óculos já não consegue mais corrigir aquela visão. Outros sintomas são mais difíceis de perceber, tá? Que são perdas da qualidade da visão. Ah, Então, tá. às vezes o paciente começa não identificando cores, perde o contraste. Então, de noite a sensibilidade diminui, a visão piora mais à noite. Ou às vezes ela começa a ver fenômenos ópticos diferentes. Então ela olha para um farol, vê um ofuscamento maior, vê um brilho diferente. Então esses fatores às vezes são os iniciais, são mais difíceis de identificar. Quando tem a piora da visão, já às vezes é um avanço maior da catarata. E aí, qual que é o momento ideal para esse paciente procurar um oftalmo, doutor? Quando a visão dele está atrapalhando a vida dele, tá? Então, isso vai depender também de paciente para paciente. Tem pessoas que trabalham mais com cores, com mais contraste. Então, essas pessoas identificam mais cedo essa alteração. Então, é quando atrapalha a vida do paciente. Basicamente, é isso. Perfeito. Para a galera, né, para quem usa óculos, usamos óculos, Sim. esse dia a dia do óculos, de embaçar, de cor, como que a gente consegue ter esse acompanhamento, essa noção de que pode ter alguma coisa errada também, já que a gente está acostumado, às vezes, com uma visão 100%, né, digamos assim. Sim, essa é a pergunta mais difícil, principalmente para as pessoas que usam óculos. Apesar de as pessoas que usam óculos procurarem o oftalmologista mais cedo. Aham. Então, você vai ter que perceber isso no dia a dia mesmo. O ideal é você fazer consultas periódicas. Quando acontece alguma manifestação fora dessa periodicidade, fora desse tempo, você procura o seu oftalmologista antes. Então, não tenha dúvidas. Se tiver algum problema, procura o oftalmologista. É a melhor coisa que você pode fazer. Ótimo. Já que a gente está falando sobre acompanhamento, consultas, para as pessoas mais idosas, enfim, ou que já tem esse histórico de catarata na família, qual que é o ideal, assim, de ter esse acompanhamento? Assim, hoje em dia é preconizado que as pessoas acima dos 40 anos deveriam fazer uma consulta anual. Não só por causa da catarata, por causa de outras doenças. Ah, sim. A maioria das doenças oftalmológicas, hoje em dia, elas são silenciosas no início. Então, o paciente não consegue perceber isso. Quando, às vezes, vai perceber, já está um grau muito avançado. Então, a partir dos 40 anos, toda a população deveria fazer uma consulta anual. Antes dos 40, depende de cada caso.
Mesmo se você não sentir nada, você deveria pelo menos procurar o oftalmologista de vez em quando para fazer uma prevenção. Tudo hoje em dia na medicina é prevenir. Fica mais fácil e até também para o sistema de saúde fica mais barato também. Perfeito. Como que a gente pode prevenir a catarata, já que a gente está falando disso? Falamos aí de algumas causas que estão muito relacionadas, né, doutor? Infelizmente, tem uma coisa que não tem como a gente prevenir, que é envelhecer, né? Se alguém descobrir e ficar mais jovem, pode até me contar, porque eu também vou querer saber. A gente gostaria. Mas os outros fatores a gente consegue prevenir. Então, por exemplo, exposição à luz do sol, usar óculos escuros com frequência. Tabagismo, eu acho que é a pior coisa da medicina do último século. Então, evitar o cigarro. O consumo excessivo de álcool também não é tão legal. Você pode consumir em pequenas dosagens, mas o excessivo é muito ruim. Boa. Uso de medicamento, isso vai ser uma conversa entre o paciente e o médico dele. Às vezes você não pode reduzir aquele medicamento, então você vai ter que procurar o oftalmologista mais vezes. Então, esses fatores a gente consegue trabalhar. Boa. Algumas pessoas usam colírios, doutor, para lubrificar o olho, pessoas com lente de contato, enfim. Isso pode ter alguma relação também com a catarata? Não, o colírio para lente de contato, não. Porque a maioria dos colírios para lente de contato são lubrificantes. Esses não têm relação. Colírios com corticoide teriam efeito. Mas aí seriam para doenças inflamatórias, doenças infecciosas, outro espectro. Perfeito. E como que faz para diagnosticar a catarata? Tem algum exame específico? Não, o diagnóstico da catarata é feito numa consulta normal, oftalmológica. A gente não precisa nem de exames a mais para diagnosticar a catarata. Às vezes a gente vai fazer exames complementares para pensar na cirurgia, pensar no tratamento, mas pro diagnóstico de catarata, a consulta simples você já consegue fazer. Perfeito. Já que a gente está falando, então, de tratamento, como que funciona? A cirurgia, eu acho que é um dos mais falados, né? Do tratamento mais falado, mas é o único, doutor? Sim, hoje em dia é o único tratamento. E assim, a gente tem que tomar um cuidado danado com isso, porque hoje em dia tem falsas promessas na internet. Então, pessoas vendendo cursos, às vezes movimentos oculares para tratar doenças. Isso é mentira. Então, isso é uma situação muito grave que às vezes vai fazer o paciente procurar o oftalmologista muito depois e vai ter um problema muito avançado. Então, hoje, para a catarata, o único tratamento que existe é a cirurgia. Colírio ainda não foi desenvolvido. Ano após ano, empresas tentam desenvolver colírios para prevenir a catarata, mas ainda sem sucesso. Ótimo. E a cirurgia, né? Ela já é indicada logo de cara? O paciente precisa ter um agravamento da catarata para fazer o procedimento? Não, ele não precisa ter esse agravamento. Isso vai ser muito em função do médico com o paciente. Mas, basicamente, a gente opera quando atrapalha a vida do paciente. Não precisa atrapalhar muito. O pouco que atrapalhar e a gente vê que é a catarata, a gente já intervém, tá? Entendi. Hoje em dia a gente tem basicamente 3 tipos de cirurgia. Hoje eu vou começar pela mais rara, que é a mais difícil, que seria a retirada de toda a catarata. Então, como seria um parto mesmo da catarata do olho. Isso só acontece quando a catarata está muito avançada, muito dura e a gente não consegue fazer uma cirurgia convencional. Entendi. E a gente tem as outras 2 cirurgias, a convencional e a laser, tá? Na convencional, a gente usa um microscópio, então é uma microcirurgia. A gente faz incisões muito pequenas nos olhos, coisas de milímetros. A gente usa instrumentos para quebrar a catarata e a gente fazer a facoemulsificação. O que é a facoemulsificação? É a quebra da catarata através de ultrassom e aspiração dessa catarata. Depois que faz esse processo, a gente insere uma lente intraocular, uma prótese, que vai acompanhar o paciente para o resto da vida. A gente não fica trocando essa lente, tá? E na cirurgia laser, o laser fará alguns passos dessa cirurgia, tornando a cirurgia mais segura. Então, as incisões, os milímetros, as medidas são mais fixas e mais precisas com o laser. Nesses 2 casos, né, a convencional e a laser, são indicados, de certa forma, para cataratas assim mais simples no comecinho, doutor? Não, para avançadas avançado também. Aquela outra cirurgia que a gente tira a catarata toda são casos assim muito extremos, muito raros. A maioria das cataratas a gente vai fazer com a convencional e a laser. Boa. Então, assim, grande maioria. Mas aí a gente sempre fala, né, de diagnóstico precoce. Isso é importante também nesse caso? Muito. Quanto mais você deixa a catarata mais avançar, mais a cirurgia vai se tornando mais complicada. A gente tem mais chance de ter complicações. Então, quando você opera mais cedo, você tem a taxa de sucesso maior. Se a cirurgia demorar a ser feita, o paciente fica enrolando, tem medo, coisa do tipo, ele pode perder a visão? Pode. A catarata é a principal causa de cegueira no mundo.
E a cirurgia mais feita no mundo também. Então, o ideal não seria deixar chegar nesse ponto, seria operar um pouco antes. E quando a gente opera, hoje em dia, a gente consegue devolver a visão para o paciente se o problema for só a catarata. Tá? Então, a gente consegue voltar a visão muito boa do paciente. E hoje em dia, cada vez mais melhoram as tecnologias. Então, as lentes, as próteses que a gente coloca no paciente, a gente consegue dar, às vezes, até uma não necessidade de óculos, uma independência de óculos. A gente tem essa possibilidade. Hoje em dia, o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, junto com o Ministério da Saúde, liberou a cirurgia de catarata acima dos 55 anos para esse fim refrativo, para o paciente ficar sem óculos. Tá? Antes dos 55, não. Antes dos 55, a gente só vai operar os pacientes que realmente têm uma catarata, que ela já está atrapalhando a visão. Mas essa escolha de lente hoje em dia é muito boa, porque a gente pode dar essa autonomia do óculos para o paciente. Exatamente. Fica livre, né, de óculos, enfim. Exatamente. E a recuperação da cirurgia é tranquila para o paciente, doutor? Isso é um termo também complicado. Tranquila. Isso é muito relativo. A gente vai depender muito da cirurgia e vai depender muito do paciente. A gente tem alguns cuidados que vão ser para todos, mas o tempo desse cuidado vai variar. Então, a gente vai evitar, no início, de fazer atividade física, de pegar muito peso, de mexer com calor de fogão, tá? A gente tem que evitar que as coisas batam nos nossos olhos. Então, na hora que for tomar banho, às vezes a água, deixar escorrer, não bater direto no olho, tá? Quando a gente for dormir, tentar dormir para o lado que não operou, para não esfregar o olho, tá certo? Evitar de ficar sacolejando a cabeça. Então, quando a gente fala que o paciente quer para evitar de ficar abaixando a cabeça, não é olhar para o chão, é ficar mesmo tentando pegar as coisas no chão, fazer movimentos bruscos. Então, isso às vezes para o paciente vai ter uma alta com 7 dias, outros vão ter com 10, outros vão ter com 15, outros vão ter com 30. Então, isso vai depender muito de cada paciente, como a cirurgia foi conduzida também. Perfeito. Dúvidas que chegaram no nosso WhatsApp, para você mandar sua pergunta, 329-9918-1483. Doutor, eu fiz uma cirurgia de correção de miopia. Posso ter mais chance de desenvolver a catarata? Sim, porque ela sofreu uma cirurgia, tá? Isso é um pouco controverso, a cirurgia refrativa. O fato de você ter feito uma cirurgia, o seu olho sofreu uma inflamação por aquele período. Mas não é um aumento muito grande da chance, não. Provavelmente ela vai ter a catarata na mesma proporção da idade numa população normal. Perfeito. Outra dúvida. Meu filho está com 7 anos, ele já usa óculos por causa de miopia. A minha mãe teve que eu fazer a operação de catarata. Qual cuidado eu devo tomar com o meu filho, já que tem essa história aí na família? Sim, não. O seu filho você vai fazer um acompanhamento normal por causa da miopia e das outras questões dos olhos. Catarata para o seu filho vai ser só mesmo quando ele envelhecer. Então, você vai manter o seu acompanhamento periódico normal, tá? Devido à miopia. Então, vai ser um acompanhamento um pouquinho mais de perto, às vezes 6 meses, anual. Quando a miopia estabilizar, às vezes vai espaçar um pouquinho. Mas é isso, relaxar e deixar mesmo o seu filho envelhecer. Está muito jovem ainda. Ótimo. Doutor, depois de operado, a catarata pode voltar? Não, essa é uma pergunta muito boa. Depois que você operou a catarata, você não vai ter catarata nunca mais. Num olho e no outro? Vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa. Você operou os 2 olhos, você não vai ter catarata nunca mais nos 2 olhos, tá? Perfeito. A gente costuma fazer uma cirurgia um pouco seguida uma da outra para a gente aproveitar os exames pré-operatórios. Então, também vai depender de cada médico, como que ele conduz. Mas, às vezes, você pode soltar um intervalo de 15 dias, 7 dias entre uma cirurgia ou outra para você aproveitar esses exames e o paciente ter um pós-operatório mais perto e não ficar depois muito tempo sem trabalhar, sem fazer suas atividades. Para as pessoas que fizeram uma cirurgia, doutor, de catarata, qual cuidado essa pessoa deve ter depois, assim? Tem alguma coisa, alguma recomendação? Perfeito, isso é outra pergunta muito boa. A gente não pode abandonar o oftalmologista depois que a gente opera a catarata. Resolvi meu problema, pronto, não vou ter mais nada no olho, não preciso mais. Não, muito pelo contrário. Você operou a catarata, você vai fazer um acompanhamento de tempo em tempo, geralmente anual, para a gente ver como é que ficou a cirurgia, se está tudo bem, como é que o olho está funcionando e por causa das outras doenças também. A gente não pode esquecer que existem outras doenças nos olhos, não é só a catarata. Exatamente. E lembrar também todo mundo, né, de manter essa constância no oftalmo. Com certeza. Que é sempre ideal, não só para catarata, mas para outras doenças. Eu acho que isso é um problema de saúde pública que a gente sempre tenta resolver. A gente não pode esquecer, né? O Brasil é um país muito grande e muitas pessoas dependem do SUS. Então, o acesso ao oftalmologista tem que ser educado para a população e procurar desde sempre.
mesmo se você não sentir nada. O que vai acontecer se você não sentir nada? Às vezes você vai fazer uma consulta, você vai espaçar o tempo, tá? Mas os idosos, principalmente, têm que fazer esse controle. E a população tem que saber disso e procurar o oftalmologista sempre. Independente se for no particular, com o plano, no SUS, principalmente. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Lembrando que a live fica salva no Instagram do Hospital Evandro Ribeiro. Você pode acompanhar o programa, assistir de novo, mandar para alguma pessoa que precisa aí desse puxão de orelha. Muito obrigada, doutor Flávio. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a você. Saúde Cidade fica por aqui. A gente volta na próxima quinta, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente fecha o Acorda dessa quinta-feira.